Olá, sou Mônica Studart e eu queria conversar um pouco hoje com vocês sobre as lipoplastias, que seriam as técnicas mais usadas em harmonização para modificar a camada de gordura, geralmente removendo esse excesso de gordura que pode estar no nosso rosto. Então, as lipoplastias elas podem ser realizadas de várias formas. E a gente vai dar ênfase aqui nessa conversa inicial sobre o que é chamado lipólise de papada ou emagrecimento facial. A lipoaspiração mecânica de papada e a remoção cirúrgica do corpo adiposo bucal seriam procedimentos cirúrgicos que têm também uma indicação em harmonização, mas não vão ser discutidos nesse momento. A gente vai estar discutindo que substâncias químicas podem ser colocadas na região de subcutâneo, na região mentual, que seria popularmente conhecido como a lipólise de papada, e a técnica de emagrecimento facial, em que alguns produtos também vão ser colocados na região de coxinhos gordurosos superficial para diminuir essa quantidade de tecido que é indesejável, né, para a gente, que faz a harmonização. Então, fazendo uma revisão da parte histológica do tecido adiposo, o tecido adiposo é um tecido conjuntivo, né, ele tem uma semelhança com o tecido conjuntivo da face, porque no que diz respeito ao tecido conjuntivo dérmico, a semelhança é da mesma origem mesenquimal, mas eles apresentam outros tipos celulares, né? Quando as células indiferenciadas elas vão se modificar exatamente para formar os diferentes tecidos conjuntivos, a gente tem uma parte das células que são diferenciadas em fibroblastos, e a gente tem uma parte dessas células que vão ser diferenciadas em adipócitos, que vão ter a função de armazenar gordura dentro dentro da sua estrutura celular, dentro do seu citoplasma. A gente vai ter, então, dois tipos principais de tecido conjuntivo, né? Aliás, a gente vai ter vários tipos de tecido conjuntivo e a gente vai ter alguns tipos de tecido gorduroso. Então, essa célula-tronco ou mesenquimal indiferenciada, a gente também pode chamar de mesenquimal indiferenciada, porque ela vai dar origem a tecidos mesenquimais, então ela pode se diferenciar em fibroblasto e ela pode se diferenciar em lipoblastos ou adipócitos ou lipoblastos, que também são chamados, como também são chamados os adipócitos, né? Então, eu vou ter aqui adipócitos pardos e eu vou ter também a diferenciação em adipócitos brancos ou adipócitos que vão acumular a gordura do seu citoplasma com essa característica de um depósito único. De acordo com essa diferenciação celular, né, o tecido adiposo pode ser classificado, então, em um tecido unilocular e um tecido multilocular. O tecido unilocular são os tecidos que ficam no nosso corpo quando a gente já tem uma certa idade, né? Já os multiloculares, eles têm uma característica de ocorrerem principalmente em recém-nascidos, tá? Então, o tecido conjuntivo unilocular, ele é caracterizado por ter células grandes, por uma única gota de gordura que vai crescendo no interior desse citoplasma, né, nesse reservatório de gordura, que faz com que as células aumentem de tamanho. A gordura tem uma coloração branco-amarelada, é um tecido conjuntivo altamente vascularizado, com septos de tecido conjuntivo entre eles, né? Então, existem fibras de colágeno que sustentam os adipócitos, e existe na parede dos vasos uma inervação nesse tecido conjuntivo, que tem a função de reserva de energia, de isolante térmico e de proteção ou sustentação para os órgãos internos. E aquele tecido multilocular são células que têm várias gotículas de gordura no seu interior. Por conta da vascularização, tem uma coloração mais parda, ou as células têm muitas mitocôndrias, mas praticamente não existe em uma grande quantidade na nossa vida adulta, e ele estaria presente em poucas regiões, tendo a função da manutenção da nossa temperatura. Então, nas estruturas da nossa face, a gente praticamente vai ter esse tecido adiposo unilocular.
E em que áreas ela vai estar presente? A gente vai ter uma camada, né, adiposa subcutânea, que didaticamente é dividida em compartimentos, e essa camada subcutânea ela fica logo embaixo da derme. Então, a gente tem estrutura epitelial, estrutura dérmica e a estrutura subcutânea ou a hipoderme. Abaixo da camada muscular, nós podemos ter, então, os corpos adiposos mais profundos, e abaixo desse corpo adiposo mais profundo, que não tem em todas as áreas do nosso corpo, rosto, em algumas regiões, nós vamos ter a estrutura óssea. Então, essas são as camadas que compõem a nossa face, e cada uma delas vai ser trabalhada de acordo com suas características relacionadas ao envelhecimento, cada uma delas vai ser trabalhada no sentido de rejuvenescer. A camada adiposa subcutânea, ela pode ter dois grandes tipos de variações com envelhecimento. Ou uma diminuição nessa quantidade, naquelas pessoas que vão ficar com a face envelhecida, hipotrófica, no sentido de uma flacidez exagerada, e no sentido de diminuição do volume facial, uma esqueletização da face, e nós vamos ter pacientes que vão ter um excesso de peso nessa área. Então, nesse momento é que estaria indicado a utilização de recursos para fazer lipoplastias, né? Lipoplastias químicas, no sentido de diminuir a quantidade de gordura nesses pacientes que têm uma face mais hipertrófica. E essa camada adiposa subcutânea, dividida aqui nos seus coxins gordurosos, a gente pode ver nesse trabalho aqui do Cotofana, a remoção da derme e a presença, então, desse coxim gorduroso e a divisão que se faz nesses coxins. Então, essas camadas, elas vão ficar aumentadas de volume e elas vão ser de um apelo estético importante, porque a maioria das pessoas que tem aumento de volume nessa região de gordura da face, reclamam e essa é uma queixa muito frequente. Então, os coxins principais no sentido superficial, que é essa camada mais superficial, a gente tem o coxim medial, a gente tem o nasolabial, a gente tem o jaws e a gente tem a gordura submentual ou pré-platismal, e essas áreas elas vão ter a oportunidade de serem diminuídas, né, com as técnicas de emagrecimento facial. Os coxins mais profundos, a gente tem como exemplo o RUF, que é a gordura retroorbicular, nós temos o SUF, que é a gordura que fica nessa região infraorbital, nós temos a gordura facial ou coxim gorduroso profundo medial. E esses coxins, eles vão, como o coxim bucal, ser removido praticamente só o bucal, mas em algumas cirurgias esses coxins podem ser removidos total ou parcialmente para fazer os procedimentos de emagrecimento facial. No caso das lipólises químicas, a gente não trabalha nessa zona de coxins profundos, né? São em zonas de coxins superficiais. E essa zona, então, de coxim superficial, superficial que fica acima do músculo, né, entre o músculo e a derme, ela sofre modificações no seu posicionamento quando os músculos da expressão facial fazem sua contração, né, aproximando a inserção da origem, gerando, então, essas zonas de acúmulo de gordura que ficam mais evidentes. Então, a gordura pré-platismal ou submentual faz parte dos coxins superficiais e ela fica nessa região submentual. A gente chama então de gordura submentual ou pré-platismal. Uma vista lateral dessa gordura. Tá? Outras vistas desta gordura pré-platismal. Tá? Com o aumento do peso corporal, os coxins de gorduras superficiais vão aumentar de volume, e aí é óbvio que a gente tem que ter o bom senso
em procurar diminuir essa quantidade de gordura em pacientes que têm uma certa estabilidade de peso. Todos os procedimentos que possam ser realizados para diminuir essa quantidade de gordura vão ser insuficientes caso o paciente esteja com um ganho, contínuo de peso, porque vai haver de novo acúmulo de gordura nessa região, principalmente quando a gente usa produtos que só diminuem a gordura, mas que não afetam os adipócitos. Então, historicamente, já se tem alguns produtos que foram propostos para serem utilizados no sentido de fazer, então, essa eliminação de gordura. De uma forma histórica, a fosfatidilcolina é uma substância que era associada ao ácido deoxicólico para se fazer o procedimento de remoção de gordura facial ou corporal. Não existiam evidências científicas para que essa substância tivesse realmente o efeito, e nenhum produto com essa substância tem a liberação de uso, né, nem pela Anvisa e nem pelo FDA nos Estados Unidos. Então, historicamente, já se fazia essa o uso dessa substância, mas nós não temos a permissão para o uso dessa substância, que é a base do medicamento chamado, ou do composto chamado lipoestabil, né, que tem o ácido desoxicólico e a fosfatidilcolina. O ácido deoxólico, ele já é uma substância que pode ser utilizado, né, que tem a permissão de uso, é o componente bioativo dos principais produtos, né? Existe aprovação de uso através do ATX10, que é o nome comercial, ou Quibela, que também é um outro nome comercial desse produto, principalmente para remover a gordura da região submentual. E é importante que sabe-se que se essa substância tem efeito, mas o mecanismo de ação dele não é totalmente elucidado, tá? Mas existem as sugestões de como o ácido deoxicólico vai agir. O Quibela é uma substância que não tem a aprovação aqui no Brasil, na Anvisa, tá? É um produto que não é registrado, então, na Anvisa. No Brasil, geralmente os produtos, eles são comercializados pelos laboratórios de manipulação e são produtos à base de ácido deoxicólico ou desoxicolato de sódio, e a gente vai ver a composição desses principais produtos que tem nos laboratórios de manipulação, e esses produtos, eles vão fazer dois grandes efeitos: lipólise e lipoclasia. Lipoclasia seria uma alteração celular que gera morte ou lise dos adipócitos, por promover alterações na membrana celular, promovendo o rompimento dessas células e a morte celular. E a liberação da gordura vai acontecer, e o processo inflamatório associado a essa liberação de gordura é o que vai fazer a fagocitose e a remoção desses restos celulares e da gordura. Então, a lipoclasia, ela é algo que acontece quando a gente usa ácido deoxicólico e deoxicolato de sódio. E a lipólise é uma ação que existe em vários outros compostos, porque ele tem outras substâncias como isoproteorol, aminofilina e ombina, elas têm a capacidade de favorecer a quebra dos triglicéridos em ácidos graxos e glicerol. E essas injeções subcutâneas à base desses produtos, eles mobilizam ou reduzem a gordura, mas não geram alterações celulares. Então, são produtos que têm uma ação bem menor. Outras substâncias que favorecem a lipólise é a cafeína, a teobromina e a centelha asiática. Então, alguns produtos que são propostos para uso nas lipoplastias, eles podem ter associação dessas substâncias, tá? Então, a lipoclasia vai acontecer com ácido deoxicólico, que é um produto bem mais agressivo,
que gera mais efeitos colaterais, é uma molécula que está presente na bile, né, produzida pelo nosso pâncreas, e o desoxicolato de sódio, ele é um derivado do ácido deoxólico e ele tem uma ação bem menor. As substâncias, né, elas podem ser escolhidas de acordo com essa ação. Então, desoxicolato de sódio a 1%, ele vai ser de uma ação um pouco menor, tá? Então, indicado para algumas áreas do rosto. E é importante saber que esse produto, ele age de uma forma inespecífica na membrana celular. Não é específico dos adipócitos. Ele pode agir também em outras células. Só que tecidos que têm poucas proteínas, como tecido adiposo, são mais suscetíveis à ação dessa substância. Então, músculos, derme e os próprios vasos sanguíneos, eles têm um conteúdo proteico que diminui a ação do deoxicolato. Mas essa substância, ela não deve ser utilizada em outros tecidos que não sejam adiposo. Por isso que a gente precisa ter uma técnica segura para a colocação do produto na região de gordura, onde ele vai ser de uso mais seguro, porque não vai ter nenhum tipo de efeito em outras células, em outros tecidos do nosso corpo. Tá? Então, o desoxicolato de sódio, ele tem que ser aplicado no tecido subcutâneo, vai já ter uma concentração máxima no local por 18 minutos. A, com a drenagem linfática que ocorre, esse produto é eliminado depois de 20 minutos e a concentração do tecido fica normal após 24 horas, tá? Então, quando ele entra na corrente sanguínea, por conta da sua excreção, ele vai se unir aos ácidos biliares endógenos, vai ter uma excreção fecal e não vai haver mais nenhum tipo de efeito, adicional no nosso corpo. Então, a gente vai colocar o produto em uma zona de hipoderme, né, ou de tecido subcutâneo. O produto vai gerar lise dos adipócitos, vai acontecer alguns dias depois, que seria essa resposta tecidual, o infiltrado de macrófagos para fazer fagocitose e o recrutamento de fibroblastos para repor, né, tecido perdido, no caso, promovendo a formação de colágeno no local. Com a resolução do processo inflamatório, existe só um aumento de tecido conjuntivo nessa região e uma diminuição da quantidade, de tecido adiposo. Então, essa é a sequência histológica do que vai acontecer no tecido adiposo. De 1 a 3 dias, uma resposta inflamatória com filtrado neutrofílico, 7 dias a presença de macrófagos e com 28 dias já está havendo reparo com a formação de colágeno e uma revascularização da região. E esses são os produtos que existem no comércio em relação aos laboratórios de manipulação. Então, eu vou falar de 3 laboratórios, e é extremamente importante que a compra desses produtos seja vinculada à liberação da Anvisa. Então, recentemente, vários laboratórios receberam algumas proibições de venda de determinados ativos, e sempre que o profissional ele for comprar essas substâncias, é importante que ele confira com o laboratório se existe uma aprovação da Anvisa para compra e para uso desses produtos, tá? Então, o laboratório Biometil, ele produz ácido deoxicólico, ah, são ampolas que se usa, que vem para se usa em seringa, mas a gente pode também fazer a aplicação com cânulas, né? Então pode ser seringa e agulha ou seringa e cânula. E o que é que ele contém? Ele tem substâncias como desoxicolato de sódio associado a outros produtos que também vão ajudar nessa remoção de gordura e nesse metabolismo de gordura. Então, a gente tem o laboratório Biometil, a gente tem o laboratório Next, que também tem que ser visto com eles a questão da liberação da Anvisa,
E o laboratório, nesse laboratório, ele já faz dois tipos de produtos, tá? Um para papada, que tem desoxicolato de sódio, cafeína, piruvato de cálcio, buflomedil, modulip, lidocaína, e um para emagrecimento facial, que é a base de DMAI, ácido hialurônico e desoxicolato de sódio. O emagrecimento facial seria nas áreas de coxins superficiais do rosto, e esse ficaria específico para a região de papada, tá? Na Victa, a gente vai ter uma formulação para papada, que é o ácido desoxicólico, benzopirona, lidocaína, para ser colocado por agulha, mas a gente também pode utilizar cânulas para segurar estar na região de subcutâneo. Então, a técnica para se colocar o produto na região submentual consiste em a gente isolar o local que tem a gordura pré-platismal ou submentual. Então, nesse isolamento, a gente faz uma linha de marcação que seria aqui na região de comissura, se estendendo para a região de pescoço ou de papada, que seria o limite lateral dessa gordura pré-platismal. A gente vai fazer uma marcação no ocioide, porque a região de gordura ficaria supraioide, e nós vamos dar um espaço de 1 a 1,5 centímetros abaixo do bordo da mandíbula, que também é uma zona de segurança para que o produto não fique, né, sendo aplicado em zonas de terminações nervosas e vascularização, né? Lembrando que esse produto ele é seguro, mas para uso em gordura, tá? Então, essa é uma outra visão da marcação, né? Marcação lateral, marcação do que seria o ióide, marcação do bordo 1 a 1,5 centímetro do bordo da mandíbula. E se a gente for utilizar, então, agulhas ou cânulas, né? Se for agulha, a gente não precisa fazer nenhum pertuito e o produto ele vai ser injetado mais ou menos nessa quantidade de 0,1 a 0,2 ml por ponto. E esses pontos eles têm um intervalo entre eles mais ou menos de 1 centímetro, tá? E que a gente não ultrapasse uma quantidade de 10 ml. Geralmente se recomenda usar 2 ml, né, numa área, tá? Então, seriam 10 pontos de 0,2 ml, ou a gente vai utilizar 20 pontos de 0,1 ml para ser no total de 2 ml numa região de papada. As recomendações é que a gente não injete acima da margem inferior da mandíbula, que não injete nessa região de 1 a 1,5 abaixo dessa margem inferior, que a gente injete o ácido deoxicólico dentro dessa área de tratamento de gordura submentual, né? Pode-se fazer pode-se não, deve-se fazer aspiração para certificar que não está na corrente sanguínea, e a gente vai injetar então na gordura. Não se deve fazer injeções muito superficiais, que possam resultar em ulceração, e não deve se fazer muito profunda para não chegar na parte de estrutura muscular. Então, não se retira a agulha da gordura submentual e a gente vai fazer, então, a aplicação de acordo com aquela quantidade de, no máximo, 2 ml, tá? Então, usar 0,1 a 0,2 por ponto, distanciar os pontos de 1 centímetro, não ultrapassar a quantidade de 10 ml por sessão e realizar mais ou menos, no máximo, 6 sessões em intervalos mensais. Existe um template que pode ser colocado nessa região, pode fabricar um template para ser colocado nessa região submentual, que facilita a determinação dos pontos, né? Dos pontos onde vai ser injetado. E as contraindicações, pessoal, seria no caso de retroignatismo, não que seja uma contraindicação formal, é porque muitas pessoas têm um excesso de tecido na região submentual, não por excesso em si, mas pela falta de uma estrutura mandibular
na região de mento, de uma estrutura mandibular adequada. Então, muitas vezes, o excesso de pele ou a papada do paciente na região vai ser melhor trabalhada com preenchimento mental. Então, não é indicado quando a gente não tem excesso de gordura, quando a gente tem excesso de pele e flacidez, porque o ideal seria, então, trabalhar no sentido de estimular a formação de colágeno e não só retirar gordura, até porque não teria excesso de gordura no local. Avaliar se o paciente tem sensibilidade a algum componente da fórmula. Gravidez e lactação também são contraindicados, como pacientes que tenham alterações imunológicas e hematológicas, e se a região tiver infecções ou inflamações locais. E a indicação são pessoas que têm um índice de massa corporal menor do que 35, que já têm uma certa estabilidade do peso nos últimos 6 meses e que tenha realmente esse excesso de gordura na região submental, tá? Então, aqui está um exemplo do antes e do depois de lipólise de papada, tá? E aqui a gente tem, então, um trabalho na literatura mostrando a diminuição na região de papada com o uso de produtos à base de ácido deoxicólico ou de deoxicolato de sódio, tá? Após aqui as 5 aplicações do produto. E a técnica para emagrecimento facial, ela é chamada também de um protocolo Guedes Magalhães, que são dois profissionais que discutiram através da literatura uma técnica para remover quantidades de gordura nos coxins superficiais. Então, os pontos de referência de onde colocar o produto, a gente vai ter que seguir uma região que fique delimitada pela borda anterior do masseter, aqui, pelo arco zigomático, pelo subsulco nasolabial e pelo rebordo mandibular. Então, são as zonas de coxim gorduroso aqui da região de terço médio, tá? Nessa sequência do protocolo de emagrecimento, eles usam também o laser infravermelho de uma forma opcional. O laser infravermelho vai ter benefícios no sentido de promover uma drenagem linfática no local, de estimular a formação de colágeno. Então, é algo que vai beneficiar o resultado e o pós-operatório do paciente. Então, nessa técnica, eles propõem o uso do laser de 2 joules por segmento, né? O mapeamento dos pontos, dando aquele intervalo semelhante ao que ocorre na papada, de 1 centímetro entre os pontos. Se recomenda utilizar um pertuito mais posterior e não se utilizar a colocação do produto através de agulha, mas através de cânula, porque aí a gente assegura que está na região subcutânea. Então, na região subcutânea, cada área aqui vai receber 0,2 ml no máximo, né? E após a realização da aplicação do produto, pode-se fazer a fotobiomodulação com laser vermelho. Então, eles estão recomendando o laser infravermelho antes e o laser vermelho depois. E se fazer uma drenagem linfática manual para promover a remoção desse produto, né? Pela técnica de emagrecimento facial, a gente vai mexer em quantidades de gordura nos coxins adipose superficial medial, nasolabial e na região de Jaws. Então, esses são os pontos de referência para que a gente delimite nessa região o produto, tá? Então, esses são os coxins que vão ser trabalhados na região da técnica de emagrecimento facial. E aqui são as fotos do produto, da técnica, né, do artigo. Pertuito sendo anestesiado, por pertuitos, 2 pertuitos, um mais anterior, um mais superior, um mais inferior, e a aplicação da substância no espaço que foi delimitado.
E aqui fazendo o laser vermelho pós-procedimento e fazendo a drenagem manual pós-procedimento também. E os resultados após um mês, né? Uma diminuição de quantidade de gordura nessa região de terço médio e terço inferior. Então, a técnica de emagrecimento facial, ela vai ter uma indicação, aquele paciente que tem um aumento de volume facial, aqueles pacientes que a gente pode ter uma indicação de bichectomia, não porque você vai colocar na região de bichectomia, na região de coxim profundo, para diminuir mesmo a quantidade de gordura no rosto desses pacientes. E o paciente que tem um aumento de gordura nesses coxins superficiais. Fica contraindicado em pacientes obesos, em paciente que tem excesso de pele e flacidez. No caso aqui, a obesidade, o paciente que não tem a estabilidade de peso, tá? Paciente com hipersensibilidade à fórmula ou paciente que esteja em fase de gravidez ou lactação. E aqui seria um exemplo de um outro artigo do paciente que recebeu 3 tratamentos, né, com produto que tem essa substância, a marca comercial, mostrando a diminuição desse coxim gorduroso nessa região, tá, na região de Jaws, tá, diminuindo, tá, essa região aqui que tem o coxim aumentado. E em relação às intercorrências, o uso inadequado pode gerar, sim, lesão em nervos. No caso de homens, pode gerar alopécia na região de barba, se foi feita uma aplicação superficial que alterou, que mexeu com a parte mais superficial da pele da pessoa, né, na região que tem os pelos, né, os folículos pilosos. Ulcerações ou necroses, então, estão relacionados à aplicação muito superficial ou à aplicação onde tem um nervo ou uma artéria na área. Principalmente no caso aqui, a lesão do nervo vai acontecer na aplicação perto do nervo. E essas intercorrências, elas podem acontecer relacionadas ao processo inflamatório que existe. Então, o processo inflamatório gera edema, gera dor, gera eritema, pode haver áreas endurecidas. A lesão no nervo mais superficial pode gerar parestesia, o paciente pode até ter disfagia. Mas a questão do hematoma, de edema e de dor são situações, ou até o eritema são situações de baixo impacto, né, para o paciente. Pode-se fazer fisioterapias e é bom evitar anti-inflamatórios de uma forma excessiva. Né, o paciente pode tomar analgésico, pode fazer drenagem linfática, pode fazer laser terapia para diminuir essas intercorrências. E aí a gente conclui, então, que as lipoplastias, né, existe as cirúrgicas e as não cirúrgicas, que essas técnicas têm resultados diferentes de acordo com o tempo passado, né? As técnicas químicas, elas vão gerar muito mais tempo para terem benefícios, que as técnicas cirúrgicas, elas removem mais rápido a gordura, mas também são técnicas bem mais invasivas. E que os procedimentos cirúrgicos têm sim mais possibilidade maior de intercorrência. A remoção de gordura, ela pode implicar no aumento da flacidez no local. Então, a gente deve propor fazer lipoplastias condicionando a realização de bioestímulos de colágeno junto com o paciente. Então, uma outra técnica que favorece também a diminuição de gordura na região é o ultrassom microfocado. Mas aí a gente não chama especificamente de lipoplastias, tá? Acaba, como tem o efeito bioestímulo de colágeno, essa técnica de ultrassom, ela é muito mais bioestimuladora de colágeno do que para fins de lipoplastia. E tem várias indicações na região da face ou na região do rosto, né? As técnicas cirúrgicas também têm outras indicações na região de melhoria de papada, de melhoria
até de função, né, e de mastigação naquelas pessoas que têm uma mastigação em que o paciente mordisca o lado interno da bochecha e isso é desagradável. Então, as técnicas cirúrgicas elas vão ter outras indicações e as lipoplastias elas vão ser recursos que o profissional vai lançar a mão, de preferência junto com o bioestímulo de colágeno, tá? Então, a gente vai encerrar aqui a nossa discussão de hoje sobre as lipoplastias, e essa aula vai ficar, então, salva no nosso canal do YouTube.